As duas. Quando eu era criança, eu tinha sonhos. Eu sempre tive sonhos premonitórios. Como Hércules, que sobreviveu ao grande massacre da Guerra de Troia. Quantos sobrevivem aos massacres de seus países, de suas culturas, de suas raças, e são obrigados a vagarem como órfãos do mundo? Imigrantes, refugiados, expatriados. De que crime estamos falando? De que lei? De que direito? De que crime estamos falando? De que lei? De que direito? Do direito natural, de um tratamento digno ao homem. Como punição, Antígona foi enterrada viva, por não aceitar as leis impostas por um governo que não reconheceu que as leis divinas são também humanas. Direito natural, direito positivo, direito escrito, Estado ou Declaração Universal dos Direitos Humanos? Falamos, dentre tantas coisas, de prédios e barragens irregulares, da falta de chão para as pessoas pisarem e se sentirem seguras para viverem a vida que lhes cabe. Quando nos valeremos das normas jurídicas que reconhecem que a defesa da dignidade humana é um ato ético e moral? Essa é a soberba cega de muitos poderosos que se distanciam das sociedades que governam. Onde, ao contrário do que muitos sustentam, é o poder político que estabelece e condiciona o direito. Uma vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida. Eu prefiro tomar cicuta, me render, a reinventar a história. Destino dramático, destino trágico, herói trágico ou anti-herói? Não! História em processo, onde a legalidade esteve quase sempre a serviço do poder. Escrita e descrita em suas contradições no corpo do povo. Sua função se limitou a legitimar a lei do mais forte. Quando eu era idosa, eu só queria uma chance. Alguma coisa realmente deve estar fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Das normas técnicas com laudos e atestados falsos. Estamos de acordo? Senhoras e senhores, seria eu o culpado pela morte dos filhos? Por não ter chegado a tempo para salvá-los do desabamento ou da miséria? Eu tenho muitas perguntas e muitas divagações. Pessoas destroçadas, ruas esburacadas, corpos baleados, igrejas restauradas. Mesmo nos tempos da justiça divina, nós somos violadas, julgadas. Eu me sentia linda e inteira. Hoje, sou um monstro e horror. Sou ele. Sou eles. Vamos. Me decusa. Me olhe se for capaz. Assista ao programa de sua carne viva. Eu vejo uma mulher sendo arrastada, Abusada, maltratada, nos frigoríficos das mídias sociais. Fotografada, estuprada, violentada por aqueles que são mais fortes. Quando eu era menina, Quando eu era menina. Quando eu era menina, eu queria brincar. Quando eu era menina, eu queria estudar. Aquela escola era a minha estrutura. Ali eu seria feliz. Era o meu abismo. E eu esperei o momento oportuno. Exclusão social, Caos urbano, Desmatamento da Amazônia. Idiotas úteis. INPE, Ancine. OAB, IBGE. Comissão de mortos e desaparecidos políticos. quantas vezes somos sepultados durante o dia? Cada palavra é um punhado de areia em cima da gente. gente, enchente, impotente, desvalente, Valente! Desta pátria. Amada, salve, salve. O absurdo nos toma e lá estamos nós.
Um homem bomba mata 300 pessoas por uma causa ideológica, sua fé. Somos homens e mulheres de fé. A humanidade acima de tudo. Deus acima de todos. A dúvida do que nos espera nessa casa, nessa cidade, nessa ilha, nesse governo, nesse país, nesse estado, nesse século. É preciso estar atento e forte. Não temos medo de temer a morte. Esse é o mote das vítimas civis de um conflito. O que antes era tragédia, mito, virou razão, que virou tragédia. Progressos iluministas, elitistas. O acesso recessou. Retrocesso. Resugou a cólera dos androides humanos. Humanos ou androides? Quem vencerá? E que vençam melhor os que conseguem com seu poder não sair do poder, mesmo que para isso precisem bloquear os alimentos do povo. Podemos comer? Podemos pesquisar. Podemos transviver. Poderemos nos posicionar. Poderemos criar Mercantilização do mundo. Sociedade do espetáculo. narcisismo extremo. Despotismo do mercado. Poder autoritário. Homofobia, racismo, Invasão de terras indígenas. Falta de acessibilidade. Exercício do poder. político e econômico. Violação, desconsideração. Ou ausência de limites. Estado democrático de direito. Ou Estado pós-democrático. É impossível calar as nossas vozes, elas ecoam por aí. É impossível calar as nossas vozes, elas ecoam por aí. É impossível calar as nossas vozes, elas ecoam por aí. E assistimos a reportagens. Que vozes éramos? Que vozes queremos ser? É impossível calar as nossas vozes, elas ecoam por aí. É impossível calar as nossas vozes, elas ecoam por aí. Eu vou morrer. Não vou me casar, nem serei mãe. O rio Aqueron será meu esposo. O túmulo, meu leito nupcial. Com os meus pais mortos, Creonte não deixou enterrar o meu querido irmão. E eu ultrapassei a sua lei. E como punição, serei enterrada viva. Que assim seja. Homens chegam ao poder, constroem leis que enterram nossos sonhos de um mundo mais justo e melhor. É preciso reconhecer o que está em colapso há tanto tempo. A supremacia de um poder desumano que desrespeita a vida humana. Um processo histórico que refletiu, que reflete a lei do mais forte, os valores e as ambições de quem os cria. Deuses imortais, a qual de vossas leis eu desobedeci? Que vozes são essas? Que parte nossa elas denunciam? Eu resisto. Mas e agora? Para onde ir? Qual caminho nós iremos escolher? Um segundo, senhores. Um segundo. O caminho está bloqueado. Não há como simplesmente atravessar. Me acompanhe. Venha.
Sentem-se. Vivemos o desencantamento com o mundo. O caminho histórico racional nos levou de nós mesmos. Perdemos a conexão com a natureza que somos. Estamos em chamas e a natureza nos chama. Existe um canto que encanta. Nele nada se explica, nem se domina, nem se produz, nem se explora. Nele tudo é imagem. O real e a realidade se misturam, os sonhos nos sentem. Não é fácil voltar para casa depois de uma viagem tão longa. A jornada de volta é árdua. Ficamos como estrangeiros em busca de respostas, de conhecimento, de uma morada para a alma, de uma pátria digna para a verdadeira condição do ser humano. Talvez ficar aqui parado seja a escolha. Qual o futuro? Muitas vezes estamos presos no passado. Outros já estão no futuro. Qual a escolha? O que fazer quando o monstro está à frente? Não tenho o que fazer. Me transformaram nele. Nesse desejo descontrolável por quem não me quer. Eu sou um monstro. Monstro sem lei. Agora eu vivo nessa casa, como escrava de um ser abominável, duro, pérfido, um inimigo da justiça. Da justiça divina. Eu sou um homem que nunca vai morrer e sempre vou ter que arcar com a consequência de ter permanecido vivo. Porque algumas pessoas não têm o direito de viver, enquanto outras só sobrevivem. Vivemos no mesmo mundo, mas estando em mundos diferentes. Quando o herói Ulisses, em sua jornada de volta para casa, se deparou com o monstro Polifemo, ele foi preso com sua tripulação em uma caverna com ovelhas. Usando de sua esperteza, Ulisses embriagou o monstro com vinho e se apresentou com o nome de Ninguém. Quando o monstro caiu em sono embriagado, ele e a sua tripulação furaram seu único olho com uma lança. Ao gritar de dor e pedir ajuda aos demais monstros vizinhos, ele dizia: "Ninguém está me ferindo, ninguém." Então, os monstros que vieram ajudá-lo, quando ouviram isso, foram embora. Ao amanhecer, o monstro precisava colocar as ovelhas para fora. Ulisses teve a ideia de saírem todos pendurados na barriga das ovelhas. Assim, Ulisses e a sua tripulação escaparam do monstro. Vamos, senhores, me acompanhem. Não há como apressar o caminho, mas talvez haja como dar a volta, nos afastar e olhar de longe, mudar estratégias. Coisas ficarão para trás. Talvez não possamos vencer o que está diante de nós, mas precisamos seguir adiante. Seguir adiante. Há um fio que você segue, e ele passa entre as coisas que mudam. Mas o seu fio não muda. As pessoas lhe perguntam sobre o fio que você está perseguindo. Mas é difícil para os outros enxergarem a sua busca. Tragédias acontecem, mas enquanto você segurar o seu fio, não se perderá. Só não poderá impedir a passagem do tempo. Apenas segurar na ponta do seu fio e seguir, errante, com a certeza de que é preciso ir. Venham. Por aqui, senhores. Se posicionem no corredor.
Nós, mulheres, temos tanto a dizer, a falar. Eu aprendi o dom da profecia com um homem, um Deus. Mas o meu ventre não foi capaz de amá-lo. Rejeitado, sua ira me destinou o caminho de tantas. Sou mais uma mulher que não pôde ser escutada. Eu vivo aprisionada aqui, por ordem do meu pai, nesta casa, para que minha voz não mais aflija os homens, amaldiçoada e desacreditada pelos entes mais queridos. Minha mãe há muito tempo deixou de se preocupar comigo. Essa menina é forte, não precisa de meus cuidados. Como uma filha não precisa dos cuidados de uma mãe. Cassandra, vá cuidar do jardim. Já vou. Essa casa, como tantas outras, guarda memórias atemporais de um elo, de uma vida que se dilui inteiramente. Por favor, subam. Por aqui. Como o corpo pode sucumbir ao desejo, se a cabeça nos lembra o tempo todo que precisamos matar esse desejo? Como calar essa voz que toma o meu corpo e meus dias? Essa voz surda que só eu escuto, que só essas paredes conhecem. Eu vi naquele homem a possibilidade da vida, do frescor da adolescência, da minha indecência. Parecia que eu conhecia há tanto tempo. Como o amor nos leva a um lugar tão nosso. Parecia que eu ainda era aquela menina. O que é ser uma mulher? Como viver uma relação apaixonadamente madura com um menino? Meu enteado. Ele soube da loucura que eu cometi por ele e me rejeitou. Eu lutei. Como eu lutei. Mas foi uma luta em vão. Sozinha. Será que eu preciso olhar para a mulher que eu sou? A mulher que eu ainda posso ser? Quantas mulheres não findam seus dias pela loucura de um amor? De uma paixão? Que ao mesmo tempo que alimenta, consome e nos leva para os abismos piores da nossa vida. Por que nos deixamos matar? Deixamos nos violentar, nos assassinar. Será que vítimas
nos tornamos mais mulheres? Mas vítimas do quê? De quem? Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu prefiro seguir errante, ao gosto do destino, ao fluxo das correntes. Eu perdi meus filhos, perdi meu marido, perdi minha pátria. Eu perdi tudo. Estou completamente sem chão. Pensar que outrora eu vivia em Troia e tinha honras de rainha. Agora eu vivo nessa casa como escrava de um ser abominável, duro, pérfido, um inimigo da justiça, o homem que instigou a morte da minha filha. Um monstro sem lei, desumano. E pensar que toda essa tragédia começou por causa das malditas núpcias de outra mulher. Por quê? Por quê, meu Deus? Por que tanta dor? Se tudo nasce do amor. Quanto sofri, quanto ainda vou sofrer por isso. Dos muitos filhos que eu concebi em meu ventre, nenhum está aqui. Só os mortos esquecem os seus males e não choram mais. Como uma mãe assiste à morte de 19 filhos. De repente, lhe tiram o passado e lhe privam da velhice. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi ao grande massacre da Guerra de Troia. Quantos sobrevivem aos massacres de seus países, de suas culturas, de suas raças? Mas a vida é uma surpresa a cada instante. E a estabilidade da vida humana
não há garantias. Nenhuma. Nossos males já não têm medida. Somos feridos por desgraças cotidianas, vítimas civis de conflitos, de barbáries, de sociedades alienadas e de homens desumanos. É preciso falar e agir. Fui violada no templo sagrado de uma deusa e oferecida como esposo de guerra para um homem que comandou a destruição de minha terra amada. Outrora mãe gentil, hoje desgraçada. O progresso se fez através do sofrimento de muitos. As vozes vencedoras continuarão a serem brancas e masculinas. Não podemos esquecer das vozes femininas silenciadas, culturas, nações, costumes que foram dominados e calados no decorrer da história. Esses silêncios partilhados figuram como o começo de um protesto que pela passividade, pelo silêncio diante da violência imposta aos vencidos, mortos, e às mulheres dos vencidos, estupradas, escravizadas, mortas, a sucessão de barbárie que prenuncia o nosso próprio destino. Não podemos ser silenciadas. Eu amei, mas amei muito mais a luta que não é só minha, mas de milhares. Aprendi com as rosas a me deixar cortar e voltar por inteira. O que é amar? Qual é a distância que nos separa do outro? Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Mulher é desdobrável. Eu sou. Abafado da alma, choro petrificado, peito rasgado. É assim que passamos os dias acordados, com muitos olhares sobre a gente. Os instantes mais dolorosos são aqueles que nos revelam as nossas diversas faces. Perigos que podem nos destruir, virar pedra-morte, precisam ser enfrentados. Cabe a nós decidirmos ficar ou sair desse lugar. Mesmo nos templos da justiça divina, nós somos violadas e julgadas por elas, por ele, por eles. Por que eu? Por ser mulher? Por ser bonita? Hoje eu não tenho mais rosto. Me tomaram de mim mesma, roubada e lavrada. Aqui, tudo é frio, é escuro. São grades e portas fechadas. Como me olhar e ver além de tudo isso? Quantos de nós conseguiu ver seu próprio reflexo
e além do seu próprio reflexo? Quantos conseguiu ver beleza na sua própria monstruosidade? Imprescindível, irreconhecível. Vamos! Se deduza se for capaz. Quantas são mergulhadas em um vazio, cheia de medos e angústias? Quantas são silenciadas, desrespeitadas, desacreditadas, desumanizadas por homens, por justiças, por injustiças, por sociedades. Não podemos calar essas vozes. Elas ecoam dentro de nós, em tantas, todos os dias. Elas ecoam dentro de nós, em tantas, todos os dias. Fui condenada a carregar uma pedra de uma montanha até o topo, só para vê-la rolar para baixo novamente. Por desafiar a morte, por não querer morrer. E com isso alterei a ordem estabelecida da existência e fui punido pelos deuses. Fui condenado a carregar uma pedra de uma montanha até o topo, só para vê-la rolar para baixo novamente. Por desafiar a morte, por não querer morrer. E com isso alterei a ordem estabelecida da existência e fui punido pelos deuses. Fui condenado a carregar uma pedra de uma montanha até o topo, só para vê-la rolar para baixo novamente. Por desafiar a morte, por não querer morrer. E com isso alterei a ordem estabelecida da existência e fui punido pelos deuses. Seria eu, seria nós, os culpados por toda essa nossa alienação? Por esse desacato ao poder? Ou por esse trabalho inútil que vivemos no cotidiano? Ou por essa aceitação de nosso infortúnio que não tem fim? Como pode um homem viver sem saber o seu caminho? Vivemos sobre a esperança do amanhã. Do amanhã que nos aproxima da morte. Quem vive com a certeza da morte? Quem? O mundo é um estranho e desumano lugar. Buscamos sentido no mundo desprovido de Deus e da eternidade. Mas o que fazer quando nos damos conta do que não faz mais sentido? É preciso saber morrer. Se vida é transformação, será que estamos mortos em nossos esforços repetitivos? Ou será que a cada vez que levantamos a pedra montanha acima, uma nova esperança renasce de que novo fim aconteça? Vamos, senhores. É preciso seguir adiante.
canto das sereias está sendo entoado. Vocês conseguem ouvir? Sim, senhores. Podemos nos reconciliar a essa natureza oprimiva, de cantos e vozes, das nossas mais profundas emoções e desejos, sem deixarmos ser levados e tomados por elas. Escutar a beleza do canto, sentir o desejo e o prazer que esse produz, sem se perder,
continuando em seu caminho, pode fornecer e conhecer, ter acesso a experiências nunca antes vivenciadas. Ignorar o perigo, ensurdecer-se, pode ser mais garantido. Mas assim, a experiência do contato com o encanto e a beleza seria perdido para sempre. Poderia ficar inacessível. Só assim não nos sentiremos sós. Só a natureza humana consiste num aspirar a se realizar em outra. O oposto disso é a nossa dissolução na inumanidade, da qual tentamos escapar desde o início dos tempos. E vivemos imersos na angústia, a de perder o nosso próprio nome. Vamos, senhores. Não saberemos até onde iremos, ou onde iremos parar. O que cabe à natureza revelar, em seus forjados enlaces e desenlaces. Somos vozes. Enquanto permanecemos em cena, nas filas, na labuta, à procura do outro, somos vozes na multidão. Somos vozes que urram nas urnas, nos barracos, nas favelas. Somos vozes que estão por aí. Somos as tragédias cotidianas. Somos vozes. Esses são os tempos, difíceis tempos. Roeu o eu, doeu o teu, o meu, o seu. Cumprimos o Vesúvio, vivemos o dilúvio. Qual o tempo? A roda gira. E o tempo já é oração fiada e cantada. Eu olho pela janela da retina e me indigno com o que vejo. O fim do humanismo. Somos vozes. E que cumpra-se a carne, que é matéria, que é terra, errante perante os fatos que são atos, ora boatos dessa incessante forma do viver. E que se cumpra o compromisso com o descompromisso do vício que dilacera a vida de quem tem fome de viver, de comer, de aprender, de escolher. E que se cumpra o direito de estar, de ser história, de ser processo resistido, compartilhado, revisitado. E que se cumpra o tempo estimado do mundo desde o fim. Somos vozes, jogados ao olhar do que é público, privados da privacidade, na cidade que engole no gole noturno, a procura, a solidão. Se dão, se vão, não vão, comprimidos, marcados, felizes, maus tratados pela poeira do tempo. São sempre os mesmos. Aqueles que saem antes do raiar do dia. Gritamos, não concordamos. Somos vozes, e que cumpra-se o que é ideia, o que é ide, ode, vinde. E que cumpra-se, e bem-vindo seja, o infinito, o mais lindo dia em que todos vão se amar sem se julgar. E que nasça novas ideias e novos sentimentos. Somos vozes, e que se cumpra o que se parece desnecessário, que não tem idade, não tem sexo, não tem cor, nem crença, nem vigência, nem validade, nem hierarquia. É pura anarquia. Somos vozes, são zigotos, dígitos, loucos que invadem o que era a nossa era, a nova era de espera por ela. Elas, lua que anima, rima, ilumina, trágicas e indecentes, florescentes, elas, negras, brancas, amarelas, vermelhas, impulsionam novos seres. E que se cumpra o que é humano, o rito, a fé, o mito, a luta contida no tal, homem. Somos vozes.